Pensa Bahia, com Malu Fontes. Eleições definidas e muita mudança vem por aí, reconfiguração da oposição, já tem gente falando até em 2016. Qual o cenário político a partir deste domingo aqui na Bahia e também no Brasil, Malu Fontes? Bom, né, a gente pode ver aí até por esses conflitos aí da ressaca da eleição de ontem, que os ânimos continuam e certamente é esperado que continuarão exaltados aí durante algum tempo. Mas, assim, para o eleitor, é como se fosse assim, olha, acabou a eleição, pô, agora só daqui a 4 anos, aí daqui a pouco todo mundo meio que fica um pouco mais morno em relação às suas questões, às suas paixões políticas. Mas do ponto de vista do jogo eleitoral, a gente está na boca de uma eleição, pode parecer muito tempo, mas não é, para prefeito das capitais, para prefeituras de um modo geral, para todos os municípios, né, do país. E o jogo político, o xadrez da política, ele é extremamente dinâmico, então ninguém duvide que desde ontem o resultado das eleições, as grandes lideranças políticas, os prefeitos que hoje estão com mandato, estão já de uma maneira acelerada, já cuidando das articulações. E Salvador, nesse instante, vive um momento que eu chamaria de peculiar, né? Porque a gente não pode adjetivar ainda, a gente não sabe o que acontece, que é a situação do prefeito Assemineto. Assemineto, ele viveu nos 2 primeiros anos, que na verdade são até agora uma espécie de lua de mel eleitoral com boa parte da população da cidade. Ele foi eleito com em torno de 800 mil votos. E o fato é que essas eleições, ele não sai das urnas exatamente feliz. Óbvio que ele pode ter uma liderança pessoal que consiga, né, sublimar tudo isso aí, chegar fortalecido, dependendo da gestão dele, da aprovação da população, nas próximas eleições para a prefeitura. Mas do ponto de vista da estrutura que se desenhou, do cenário político que ficou em torno dele a partir das eleições, tanto do primeiro turno quanto do segundo, as coisas não ficam fáceis, ficam muito mais difíceis. Primeiro porque havia uma expectativa inicial, pelo menos, de todos os partidos que compuseram a administração dele, da eleição de Paulo Souto, e deu no que deu, né? Rui Costa, surpreendentemente, até hoje, para quase todo mundo, eleito no primeiro turno, com aquela margem de votos, e no segundo turno, Aécio Neves, que foi o candidato que ele apoiou. E isso, Evilásio, isso se complexifica mais ainda quando a gente pensa no cenário do DEM. O problema maior de Assemineto hoje, eu acho que não é sequer a eleição de Rui Costa ou a derrota de Aécio Neves. O problema é a falta de estrutura do DEM. Se tem alguém que saiu muito, assim, praticamente definitivamente derrotado dessas eleições, foi o DEM, porque não conseguiu eleger um governador do estado, né? Diminuiu a bancada, na Câmara dos Deputados, e não tem um governador estadual. Então, por mais que uma liderança política local seja forte, sem um partido, né, do qual ele vem, um partido que o sustentou desde o início da sua carreira política, está tão fragilizado, leva-se muito tempo também, perderá-se muito tempo também na reestruturação desse partido, porque mudar de partido, eu acredito que ele não vá. Então, assim, com forças políticas, digamos, no mínimo, contrárias ideologicamente ao grupo que ele representa, que é o PT na presidência da República, o PT, e já com uma briga local muito aguerrida entre o prefeito e o governador que sequer tomou posse, a situação para o reerguimento, digamos assim, do DEM em Salvador está muito delicado. Está muito delicada. Pois é, Malu. E, inclusive, o Assemineto admitiu, né, que o partido deve ser extinto, deve fazer essa fusão com 10 legendas nanicas, justamente para elevar dos 24 deputados eleitos para cerca de 50, e 22 eleitos, na verdade, para cerca de 50. E também há dentro do DEM quem defenda a ida da base todos os integrantes do partido para o PSDB, a fim de reforçar aquilo que ontem as urnas mostraram, que aí sim os tucanos ganham força como principal oposição no país, e o Aécio Neves como uma figura forte para enfrentar uma próxima presidência da República. Porque realmente continuar sozinho e do jeito que está,
O DEM não pode. Não pode não é nem porque se não deve, é porque é impossível continuar. É um partido que está assim, na UTI, literalmente está na UTI, não tem como respirar, não tem como reconstruir um eleitorado, uma base do jeito que ele está. E essa coisa de ficar mudando de nome, Evilásio, acaba virando uma caricatura, porque já vem do PSL, já vai para o DEM, do PSL para o DEM as coisas só pioraram. E mudar de nome uma outra vez, eu acho que seria mais sensato, né? Não é aqui dando pitaco, já que todos nós somos eleitores, todos nós somos seres políticos, era muito mais inteligente, talvez rápido, eficiente, que todo mundo abandonasse, largasse a legenda para lá, e de fato seria uma coisa muito mais oportuna, né, migrar para o PSDB, que é um partido que já está com uma capilaridade construída. Pois é, e para mim outro fato interessante de ontem foi o crescimento do PMDB, que é um partido que a gente sabe que é rachado. Aqui na Bahia, por exemplo, ele está com a oposição, mas é o partido do vice-presidente da República, Michel Temer, reeleito, né, e conseguiu 7 governos. O PMDB sempre ficou marcado como o partido de maior representação parlamentar. Agora é o partido que tem o maior número de governadores. Será que pode pintar uma oposição aí dupla com o PMDB também, tendendo a puxar mais para o PSDB justamente com esse crescimento e até expectativa de lançamento de candidato a presidente, como Michel Temer disse? O problema do PMDB, né, Vilas, é que não se dá para confiar muito no PMDB quando ele está no poder. Então, assim, depende acho até da maleabilidade da presidente Dilma em relação a cargos, porque o PMDB é um partido extremamente pragmático. E esse pragmático aí tem asterisco e nota de rodapé. Então, a gente pensar numa oposição, num governo recém-eleito agora, que ele vai levar 4 anos ainda, o PMDB, caso rompa, para conseguir um projeto político onde ele possa se abrigar, o PMDB ele não consegue sobreviver, parece assim uma coisa de cano de oxigênio longe do poder. Né? Então, como as eleições acabaram de acontecer, e a eleição para prefeito, não sei se seria estratégico para o PMDB ter essa ruptura tão grande, porque ali é uma questão de perfil do partido. Ele, longe do poder, ele não gosta, não suporta sobreviver, é igual peixe fora d'água. Então, falta muito tempo ainda, na beirada da eleição, né, na próxima, em 2018, realmente aí eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas assim, imediatamente após, como a gente costuma brincar, acho difícil que o PMDB, assim, bata asas do ninho, que em tese o acolheu e ajudou, inclusive, a impulsionar aí essas vitórias. Pois é, o problema não é nem o asterisco e a nota de rodapé, são os anexos, viu, Malu? São os anexos, exatamente, não cabe no asterisco e na nota de rodapé. O PMDB, velho de guerra, todo mundo conhece como funciona. Então, eu, se fosse tucana, jamais contaria com um apoio rápido ou com uma ruptura rápida do PMDB. De bobo ele não tem nada. Muito pelo contrário, é o partido mais esperto, e considerem esperto como cada um quiser, né, da República Brasileira desde o fim da ditadura. Para o bem e para o mal.